Existe uma cidade onde quem entra não consegue mais sair. As pessoas são induzidas a irem para lá por uma árvore caída na estrada, fazendo com que elas entrem nessa pequena cidade. Porém, essa não é a pior parte. Durante a noite, existem algumas criaturas que atacam os humanos e somente quem está protegido consegue se salvar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Investigando Séries. Nesse vídeo vamos recapitular a série A Origem de 2022. Então pegue uma pipoquinha e vem comigo. A série começa com um homem que se chama Boyd Stevens tocando um sino na rua e as pessoas indo para suas casas. Em um restaurante, a moça fala que está fechando e pede para que as pessoas saiam. Ela tranca a porta e entra. Na rua, Boyd Stevens parece ser o xerife da cidade, com um distintivo e uma arma na cintura. Todos parecem que obedecem sua ordem para entrar com o toque de recolher. A cena corta para um jovem jogando xadrez com um senhor de idade e aparenta que ele está em um tipo asilo, pois ele se irrita ao saber que vai ter que ir para o porão, mas é convencido por uma jovem que chega ao local. A moça se despede do rapaz e pede para ele andar rápido, e em seguida ela entra e fecha a porta, mas algo em comum tem com as pessoas. Toda vez que eles entram, tem tipo uma pedra pendurada do lado da porta com alguns sinais. O rapaz ajuda o xerife a vasculhar pelas ruas para ver se vai encontrar alguém, e ele diz que não. Enquanto isso, o xerife usa um binóculos para olhar uns jovens brincando na porta da casa, mas logo em seguida eles entram. O xerife Boyd Stevens volta para a delegacia, e ao entrar ele faz o mesmo como as outras pessoas fizeram, coloca a pedra pendurada. Já em um bar, um homem chamado Frank está tão bêbado que está caído no chão, e o possível dono fez a porta e diz que a mulher dele vai matá-lo. Já a esposa de Frank parece estar bem apreensiva esperando pela volta de seu marido. Sua filha diz que está escurecendo e ele tinha prometido que voltaria antes de escurecer. Ela desiste de esperar seu marido e entra com sua filha para sua casa. Logo depois, Megan, que é a filha de Frank, está rezando, e em seguida, enquanto vai se arrumar para deitar, ouve alguém batendo na janela da sua casa, e uma voz de uma mulher fala que é sua avó. Megan diz que não pode fazer isso, mas a voz insiste que ela abra a janela. Então a menina resolve ir em direção à janela, enquanto sua mãe está verificando se as portas e janelas da casa estão fechadas. Megan abre a janela e se depara com uma velha estranha pedindo para deixar ela entrar. Enquanto isso, sua mãe aparece dizendo que aquela mulher não é a sua avó. Ela implora para que Megan não abra a janela, mas a garota desobedece sua mãe e abre. E nesse momento podemos ver a velha se transformando em algo bizarro. A cena corta para uma família andando em um trailer. Enquanto isso, Julie brinca com seu irmãozinho, mas acaba deixando ele triste por ter contado uma história triste dos seus brinquedos. No dia seguinte, aparece Frank cheio da ressaca saindo do bar que dormiu e anda pela rua. Ao chegar na frente de sua casa, vê várias pessoas e o xerife Boyd saindo de sua casa com bastante raiva. Ela fala para Frank que tinha avisado sobre deixar sua filha sozinha com janelas não pregadas. O xerife Boyd arrasta Frank até o quarto que sua filha estava com sua mãe, e lá ele se depara com as duas mortas e com parte do corpo devorado. Boyd pede para que seu auxiliar prenda Frank naquele exato momento e desce as escadas da casa se esbarrando com o padre da cidade. Na porta da casa dá para ver a pedra que fica do lado da porta caída no chão, e o xerife fica bastante curioso de como ela foi parar ali. A cena corta para a família que está no trailer, e enquanto estão na estrada ficam sem saída por ter caído uma árvore no meio da pista. Tabitha fala para seu marido Jim que acha estranho apenas uma árvore ter caído com uma tempestade. Jim fala que lembra de ter visto um outro caminho a 1,5 km de onde eles estão. Enquanto estão decidindo no que vão fazer, vários corvos aparecem e começa a assustá-los. Tabitha fala que é hora de ir embora dali. Já o xerife Boyd está falando com uma senhora, o que podemos notar que nessa cidade eles têm tudo, pois até uma plantação eles têm. Boyd pede a uma senhora para ver seu filho em uma casa. Enquanto isso, seu filho Ellis é um excelente artista e está desenhando uma moça chamada Fátima nesse momento. Boyd Stevens e seu filho Ellie parecem que não têm uma boa relação. Ele pergunta o que seu pai está fazendo ali. Stevens responde que 2 pessoas morreram e que Ellie conhece. O xerife o convida para o enterro, mas seu filho diz que está ocupado. Seu pai vai embora triste. Enquanto isso, no trailer, Julie está tentando ter sinal com o celular e reclama para seus pais para irem ao lugar que tem civilização. Ethan pergunta ao seu pai por qual razão os corvos estavam daquela maneira, e Jim diz que pode ser normal.
Tabitha fala que não está reconhecendo a estrada e que acha que estão perdidos. Jim pergunta se ela consegue ver no celular, mas ela diz que agora está sem sinal. Eles estão que parece ser na pequena cidade. Ethan nota que os pneus dos carros estão todos furados. Enquanto isso, o enterro de Megan e sua mãe está acontecendo e Jim estaciona o trailer bem do lado deles, e todos ficam se olhando. O xerife Stevens aparenta não gostar da presença da família que chegou, então Jim resolve ir até eles. Stevens diz que vai dar conta junto com Kenny e que é para os moradores ignorarem os novos visitantes. Jim explica que saiu da rodovia e está sem sinal de celular. Por conta disso, acabou parando na cidade. Stevens pergunta se Jim está com sua família, e ele diz que sim. Nesse momento, Jim pergunta ao xerife como sair daquele local, e ele indica para Jim seguir a estrada e subir o morro, porém dá para notar no rosto de Stevens que ele está bem incomodado em dizer aquilo. Jim retorna para o trailer. Tabitha pergunta o que ele disse, e Jim fala que é somente seguir a estrada que não tem erro. Tabitha fica incomodada por não saber para onde essa estrada vai levar e quanto tempo vão ficar nela, e Jim diz que é apenas para seguir em frente. Enquanto estão conversando dentro do trailer e seguindo a estrada, Jim nota que está entrando em uma outra cidadezinha, mais bizarro que parece ser igual à cidade anterior que eles tinham saído. Tabitha pergunta se ele deu algum retorno, mas Jim afirma que ele apenas seguiu em linha reta. Jim tenta pedir informações de uma moça que sai andando sem lhe responder, e dá para notar nesse exato momento que eles passam pelo mesmo local anterior. Enquanto isso, a moça que ignorou ele se chama Sarah, e fala com outro rapaz. Ele diz que a família ainda está andando em círculos, e Sarah diz que essa é a pior parte, ou seja, eles já sabem que não tem como sair da cidade, mas o xerife Stevens não falou nada. Enquanto isso, no trailer, Jim e Tabitha começam a discutir pois ela acha que ele está indo rápido demais. Mas Jim fala que está a 30 km/h, porém logo em seguida a bendita cidade aparece de novo, deixando Jim e Tabitha extremamente assustados. Mas dessa vez Jim resolve voltar pelo lugar que veio. Stevens e Kenny ficam olhando em frente à delegacia, e Kenny pergunta do xerife se eles já podem estar pronto, então ele pede para Kenny pegar algo para furar o pneu. Enquanto Jim está dirigindo desesperado para achar uma saída na estrada, eles se deparam com um carro vindo na contramão e indo na direção deles com toda velocidade, fazendo com que o trailer saia da estrada e capote. Jim vê sua filha desmaiar. Julie acorda, porém Tabitha ainda está desmaiada, e Ethan não tem muita sorte, pois parece que uma barra de ferro entrou em sua perna. O homem que causou o acidente sai do seu carro e não parece estar muito bem, pois ele está com ferimento na cabeça e vomitando muito. Enquanto isso, o xerife Stevens e Kenny estão colocando fura-pneu no chão. De repente, o homem que causou o acidente aparece pedindo ajuda deles. O interessante é que o xerife não o conhece, e isso significa que ele veio de outro lugar. No trailer, Jim ainda está preso, e Julie vê seu irmão Ethan com ferimento na perna e ela entra em desespero. Já no carro aparece um outro homem saindo do banco do passageiro que parece não estar muito lúcido, e o xerife Stevens o encontra e o algema no carro para que ele não possa ir para nenhum lugar. O xerife consegue entrar no trailer para ajudar. Enquanto isso, na cidade, as pessoas estão se juntando para ajudar. Eles têm pouco tempo até que escureça, pois se a noite chegar, provavelmente pode acontecer algo envolvendo aqueles monstros bizarros. Eles chamam Ellie para ajudar, então eles vão em uma caminhonete até o acidente. O outro homem ferido se chama Doug e está na enfermaria sendo cuidado de seus ferimentos. O grupo chega no local e se deparam com o homem que está meio bêbado ou drogado. Ellie percebe que a placa é de Nova York. Kenny chama Christy para ir até onde o trailer está. Ela é como se fosse a médica da cidade. Christy avalia a situação de Ethan e fala que a perna dele está presa no ferro da mesa e que não dá para tirar tão rápido assim e que no mínimo ela vai precisar de 1 hora, sendo que a luz do sol está indo embora e eles têm apenas 40 minutos para poder ficar ali. Então o xerife Boyd Stevens decide fazer com que Christy fique dentro do trailer e cuidar de Ethan, e ele mostra a pedra para que ela fique protegida lá dentro. Porém, eles não sabem se isso vai funcionar ou não. Jim sai do trailer e encontra sua esposa com sua filha, enquanto o xerife Stevens está tentando convencê-los de saírem da mata o quanto antes e explica que a mata não é segura durante a noite. Porém, Jim diz que não vai embora. Já na enfermaria, Sarah está conversando com Doug, e ela diz que nada que aconteceu foi culpa dele. Ela o beija e diz que tudo vai ficar bem,
e nesse momento ela enfia uma chave de fenda na sua garganta. Na floresta, o xerife Stevens agradece ao seu filho por ter ajudado, e ele apenas fala que aquilo que estão fazendo é errado. Já Tabitha não quer ir embora e deixar seu filho, pois ela não confia em ninguém ali e acha que tem algo de errado, mas Jim a convence e ela vai embora junto com Julie e Kenny. Já à noite, Jim, Chris e o xerife Stevens estão dentro do trailer capotado cuidando de Ethan, e nesse momento Jim vê o Stevens pondo a pedra com um idioma estranho na janela. Jim pergunta o que ele está fazendo e o xerife diz que é apenas para a segurança deles. A caminhonete que Tabitha e Julie estão indo fura o pneu, pois Kenny tinha esquecido de tirar o fura-pneu do chão. Agora eles têm que sair correndo para dentro de qualquer casa. No trailer, Ethan começa a ter convulsões e Jim entra em desespero. Enquanto isso, o xerife Stevens tenta fechar qualquer brecha que tenha na janela. Ao fazer isso, ele ouve gritos assustadores vindo de fora, e quando ele olha pela brecha da janela, vê várias pessoas estranhas vindo de fora, e até aquela mesma velhinha macabra parece estar lá. Logo após, Ethan fica estável e parece que vai ficar bem. Neste momento, uma voz vindo de fora pergunta se eles precisam de ajuda. Jim pergunta de Stevens se não vai abrir a porta e o xerife diz que não, e explica que eles não vieram para ajudar e não são humanos. Já lá fora, Tabitha e Julie estão correndo junto com os outros na chuva, porém o cara que estava chapado cai e bate a cabeça fazendo com que o padre e Ellie fiquem para trás, enquanto Kenny continua correndo com as duas. Eles conseguem carregar o cara chapado, porém na casa eles não estão querendo abrir a porta. Fátima fala que Ellie está do lado de fora, mas um cara com uma 12 na mão diz que não vai abrir. Enquanto isso dá para ver os seres bizarros indo em direção deles na sacada da casa, porém uma das líderes da casa pede para que ele abra a porta e todos conseguem se salvar. Ao entrarem na casa, Julie e Tabitha são amarradas. A líder da casa diz que aquilo é um protocolo. Jim fica mais calmo e pergunta do xerife Stevens por que ele falou que as vozes não eram de humanos. Ele explica que eles não sabem o que são, mas por segurança usam um talismã que colocam na porta de cada casa impedindo que eles entrem. Já na casa onde estão Julie e Tabitha, a líder que se chama Donna está conversando com Tabitha e explica que ela está em lugar que vai ser difícil ela compreender de imediato, e pergunta se ela acredita em monstros. Já Julie está na cozinha amarrada e um homem entra para pegar pêssegos na despensa. Ele diz que há muito tempo não entra carros na cidade. Isso significa que eles estão há bastante tempo ali. Fátima aparece e tenta fazer amizade com Julie. Ela está muito assustada e Fátima chama ela para ver as artes em desenho de Alice. Ela mostra para Julie a janela e que de lá dá para ver o horizonte. Ela explica que os monstros sussurram o nome da pessoa tentando atraí-las, sendo assim fazendo ela abrir portas ou janelas. De volta no trailer, os monstros começam a bater do lado de fora, assustando Jim. Ela tenta abrir a janela, mas é impedido novamente pelo xerife. Christy fica desesperada, pois ela acha que o talismã pode cair da janela, e se cair os monstros vão conseguir entrar. Christy consegue remover a barra de ferro da perna de Ethan, e agora eles podem sair de lá quando amanhecer. A cena corta para Sarah, e parece ela falando sozinha, o que dá para perceber que sejam os monstros sussurrando para ela fazer algo terrível. Tabitha não acredita em Donna, e fala que tudo aquilo é uma invenção. Então Donna resolve contar mais detalhes para ver se Tabitha acredita. Ela diz que antes de ir e parar naquela cidade, ela viu uma árvore caída no chão, igual como Tabitha viu antes de chegar. Isso fez com que ela e sua irmã entrassem na cidade. Donna diz que elas ficaram rodando na cidade várias vezes e já era de noite, até que umas pessoas estranhas pararam na frente do carro delas. Sua irmã resolveu sair do carro, mas acabou sendo morta pelos monstros, e Donna conseguiu fugir. Donna diz que está ali já faz mais de 3 anos, e mesmo assim não esquece os gritos de sua irmã. Tabitha teve muita sorte de chegar durante o dia e ainda ter ajuda, pois nem todos têm a mesma sorte. No trailer, Jim pergunta se Christy é médica. Ela diz que era estudante, Jim diz que é engenheiro. Mas Christy começa a rir, dizendo que ele ainda pensa que está vivendo no passado. Nesse momento, Ethan acorda e diz que teve um sonho. Ele estava em um quarto cheio de desenhos e que cada desenho tinha uma pessoa conhecida. Sarah aparece em sua casa tomando banho e chorando, e diz que não queria fazer aquilo. Enquanto isso, no hospital, a outra enfermeira vai olhar para ver como Doug está. Quando ela entra, se depara com Doug morto, ela se assusta e sai correndo. Sarah deixou as portas abertas, então os monstros podem entrar, e agora a única forma é ela se esconder em algum lugar.
Amanhece e Jim Christie e o xerife saem juntamente com Ethan, e na estrada Julie e Tabitha estão esperando por eles. Quando chegam ao hospital, Kenny se depara com a porta aberta e o talismã no chão, e sai correndo para o quarto onde seu pai estava. Eles se deparam com o corpo da enfermeira morta no chão. Quando ele entra no quarto, se depara com seu pai morto e comido. Kenny não acredita que seu pai está morto em sua frente e começa a chorar bastante. O xerife Stevens volta para a delegacia e na porta tem uma placa do tempo que não ocorria incidentes na cidade, e nela marcava 96 dias. Ethan está com sua irmã em uma casa e ela está tentando tirar sua atenção brincando com seus brinquedos, mas ele fica olhando para a janela. Ela pergunta o que ele está olhando e ele não diz nada, mas quando a cena corta para a janela, podemos ver ele olhando para outro garotinho todo de branco. No outro dia aparece o xerife Boyd Stevens acordando. Ele abre a sua janela e olha diretamente para um caixa que tem logo à frente. Logo em seguida, Stevens fala para Frank que ainda está preso. O que vai acontecer com ele à noite não é pessoal. Frank diz que sua falecida mulher gostava muito de Stevens e que confiava nele, pois ele uma hora vai tirar todos daquele lugar horrível. Frank relata que não quer ficar mais naquele local, ou quer simplesmente morrer, mas antes disso acontecer ele quer fazer algo. Jade, que era o chapadão que chegou no carro, está conversando com Donna. Ele não acredita muito em saber que está em uma cidade que não pode sair e que existem monstros durante a noite. Ele brinca com a situação e acha que tudo é armação do seu amigo Doug, que agora já está morto. Alice acha que eles devem ficar de olho nele, mas Donna diz para deixar ele ir e dar uma volta na cidade. Jade pega uma bicicleta e começa a pedalar e provavelmente com a intenção de sair da cidade. Enquanto isso, Ethan não para de ver o garotinho do lado de fora da casa. Ele acena para ele e o outro garotinho acena de volta. Do lado de fora, o cara estranho que no outro dia falou com Julie na cozinha começa a contar passos no chão, como se o papel que ele está na mão fosse um mapa de alguma coisa. Jim e sua família agora terão que escolher um local para morar, ou na casa que eles estão, ou escolher algum local para ficarem na cidade, e o padre que vai guiá-los pela cidade até eles escolherem uma casa para ficarem. Jade ainda acha que está em uma pegadinha e que todos ali são figurantes. Ele pega um prato e fura a fila do restaurante, mas é acertado na cabeça pela cozinheira. Já na rua, o padre explica novamente para Jim e Tabitha de como funcionam os talismã e que é obrigatório pregar janelas caso a família tenha criança. O padre explica que é por causa que as crianças podem ser enganadas pelas criaturas, no caso como aconteceu com Megan logo no início. Enquanto estão andando, Tabitha vê a caixa que fica de frente para a delegacia e o padre explica que ela é feita para punir alguém. Para que haja regra na cidade, precisa ter punição. O padre leva eles para a casa onde Megan e sua filha foram mortas. Tabitha fica assustada e o padre explica que isso pode ocorrer caso não tomem os devidos cuidados que ele falou. Jim e Tabitha entram no quarto e conseguem ver a cena de sangue jorrado por todo lado. O padre explica como tudo aconteceu. Tabitha acha aquilo tudo uma loucura e sai da casa, mas Jim explica para ela que tudo é real, pois quando estava no trailer, ele ouviu os monstros sussurrando e não tem para onde eles irem a não ser ficarem lá. Kenny está conversando com Jade na lanchonete e ele ainda não acredita que tudo aquilo ali é real e acha que tudo é um jogo. Ethan está conseguindo andar uma moleta que Alice fez de madeira e acaba encontrando o cara esquisito do lado de fora da casa, ainda contando os passos. Ethan diz que sabe encontrar as coisas e oferece ajuda a ele, mas o homem estranho pede para ele ir embora. Ethan pergunta a ele se ele viu o menino que mora do lado de fora, e o homem fica interessado em saber sobre esse assunto, e nesse momento ele diz que está checando as árvores para ver se estão se movendo do lugar. Quando ele iria falar mais coisas para Ethan, Julie aparece e pede para ele entrar. O homem diz que caso Ethan veja o garoto de branco novamente, é para ele dar um recado dizendo que Victor mandou um oi. Então o homem estranho provavelmente se chame Victor. Jade, ainda alucinado, achando que tudo é mentira, entra em um depósito no meio do nada. Quando ele abre a porta, se assusta com um monstro com uma pedra em cima dele. Jade se assusta e cai, mas quando olha para lá de novo, já não consegue ver. Mesmo assim, ele ainda não acredita e sai andando de bicicleta vasculhando os lugares. Enquanto isso, o xerife Stevens está conversando com o padre na igreja e diz que não tem coragem de pôr o Frank na caixa como punição. O padre diz que se ele não fizer isso, a cidade pode ficar um caos e ninguém vai mais obedecer às regras. Depois de pensar bastante, Stevens decide dar um talismã para Frank
e pede para que ele vá embora da cidade e nunca mais apareça. Enquanto isso está tendo do lado de fora a decisão para onde Jim vai ficar com sua família, porém o xerife interrompe falando sobre a caixa, diz que a caixa não é para ser usada daquela maneira, mas enquanto está falando também, Frank aparece e diz que quer falar algo. Ele diz que não era daquele jeito, sempre foi um bom pai e devolve o talismã para o xerife. Enquanto Frank estava se despedindo das pessoas e lamentando tudo o que aconteceu, Jade começa a rir, achando que tudo é um teatro. Stevens pega ele e torce seu braço e força ela a pegar uma pedra da mesa, que indica que ele vai morar na colônia, e o expulsa do lugar. Kenny aparece e fala que quer mostrar algo para Jade. Logo depois, o xerife Stevens pede para que Jim e sua família escolham morar na colônia ou na cidade. Todos escolhem morar na cidade, menos Julie, que quer morar na colônia. Tabitha não aceita a decisão dela e fica com raiva, mas Stevens fala que seu filho Ellis está na casa da colônia e que ele vai assegurar que sua filha vai ficar bem, e a cerimônia acaba. Kenny leva Jade até um túmulos abertos. Enquanto ele tenta mostrar, Jade fica falando que é para pedir um táxi para ele. Então Kenny não tem outra opção a não ser mostrar o cadáver para ele, e neste momento ele percebe que o cadáver é o corpo do seu amigo Doug, e começa a chorar. A noite está chegando, e Frank está pronto para entrar na caixa e morrer. O xerife fecha a porta e pede para que os moradores entrem para suas casas. Jim, Tabitha e Ethan chegam em sua nova casa, porém Julie não está. Jim pega o amuleto e coloca na parede ao lado da porta. Kenny leva Jade para sua casa e avisa para sua mãe que ele vai passar a noite lá. Enquanto está na caixa e vivo, Frank resolve olhar pelos buracos que tem, porém não avista nenhum monstro até o momento. O xerife pensa em abrir a cortina da janela para ver, mas ele não tem coragem. Mas ele pensa e resolve abrir uma brecha para olhar. Quando ele olha para ver que já tem vários monstros ao redor da caixa, e Frank está com bastante medo. Ele se senta na caixa e nesse momento é atacado por vários monstros. A cena corta voltando no tempo e mostrando Victor quando era criança. Ele se escondeu à noite no calabouço e quando saiu durante o dia se depara com várias pessoas mortas. Julie acorda em um sofá na casa da colônia e quando acorda Victor está lhe desenhando. Ele diz que às vezes sonha coisas que parecem reais, porém agora ele está começando a descobrir que tudo é real. Ele vai embora e aparece uma moça falando com ela e pede seu travesseiro de volta para dormir. Julie percebe que ela está vestida com uma blusa igual a dela, porém a camisa é dela e a moça pegou em sua mala. Ela diz que ali todo mundo divide as coisas e dá para perceber que Julie já achou má ideia de ter ido morar lá e não com seus pais. Já na caixa podemos ver que Frank foi totalmente devorado pelos monstros, e o xerife Stevens fica inconformado em ter morrido daquela forma, mas foi a vontade dele. Jim e seu filho Ethan vão à lanchonete tomar um café e são recepcionados pela Sarah. Enquanto isso, o xerife leva o corpo de Frank até a igreja para enterrar juntamente com sua família. Jade está sentado e Kenny aparece para chamá-lo para tomar café, porém ele diz que quer mostrar algo para Kenny dentro do calabouço. Jade tenta explicar que ao ter entrado pela primeira vez lá viu um símbolo no teto e um corpo com uma pedra enorme em cima. Porém Kenny aparenta não acreditar e chama Jade para ir até a delegacia. Já na lanchonete, Jim e Ethan estão tomando café e Jim resolve ir ao banheiro deixando seu filho sozinho. Victor entrar na lanchonete e fala para Ethan que as árvores se moveram 10 centímetros. Ethan pergunta se isso é bom ou ruim e Victor fala que é ruim. Ele decide mostrar algo para Ethan. Victor mostra um desenho para ele e pergunta se o garotinho que Ethan sempre vê é daquele jeito. Ethan diz que é ele. Nesse momento, Jim volta do banheiro e expulsa Victor da lanchonete e fala para nunca mais se aproximar do seu filho. Ethan fica chateado com seu pai e diz que Victor é seu amigo. Na delegacia, Kenny mostra para Jade um mapa mostrando cada localização antes das pessoas entrarem na cidade e dá para notar que todo mundo estava distante um dos outros. Jade diz que não acredita e que isso é impossível acontecer enquanto estão conversando, um rádio velho tem interferência, e como Jade parece ser engenheiro de computação, pega o aparelho rapidamente. Jim e Tabitha estão bem tristes com seus filhos, pois Ethan está com raiva dele e Julie sabe que seus pais vão se divorciar. Por esse motivo, ela decidiu ficar na casa da colônia. Os dois começam a discutir do lado de fora, enquanto Ethan está na cozinha ouvindo tudo. Porém, nesse momento, ele vê Victor batendo na janela e pede para que Ethan abra a porta para ele. Victor diz para Ethan que eles precisam achar o garotinho de branco,
Mas Ethan diz que não pode sair de casa. Victor diz que isso é importante, pois o garotinho misterioso escolheu Ethan. Victor consegue convencer Ethan a entrar na floresta junto com ele, e Jim e Tabitha não percebem. Enquanto isso, o xerife e o padre estão conversando, e na conversa o padre diz que foi Stevens que encontrou o talismã, e que não é para ele se sentir culpado do que aconteceu com as últimas pessoas que morreram. Victor e Ethan estão andando pela floresta, e ele diz que já está há bastante tempo naquela cidade sem poder sair, praticamente a idade de Ethan. Enquanto estão conversando, Victor consegue ver o menino de branco caminhando pela floresta. Jim e Tabitha descobrem que Ethan não está na casa, e vão olhar no quintal. Jim vê a muleta de Ethan caída no chão e os dois saem procurando por ele em desespero. No caminho, Victor e Ethan encontram uma árvore esquisita, e Victor diz que ela é encantada. Ele pega uma pedra e desenha um rosto sorrindo e joga dentro dela. Alguns segundos depois, a mesma pedra caiu atrás deles. É como se a árvore teletransportasse os objetos. Victor explica que funciona com pessoas, porém é perigoso, pois pode parar em qualquer lugar, até em cima de montanhas. Nesse momento, Victor começa a ter visões e ouvir os cachorros de quando ele era criança e ficou bastante perturbado. Enquanto estão andando na floresta, Jim e Tabitha são cercados por cachorros do mato. Porém, Victor tem uma arma e atira para cima para assustar os cachorros. Jim vai para cima de Victor, mas como ele está armado, aponta a arma na direção de Jim e diz que não é uma pessoa ruim e vai embora. Já em sua casa, Victor pega 4 desenhos e prega na parede. Os desenhos têm um cachorro, o garoto de branco misterioso, a árvore encantada e, por último, a cena que ele está na cidade com vários corpos no chão mutilados. Jim vai até o xerife Stevens e fala que Victor levou seu filho para dentro da floresta e que ainda tem uma arma dentro da lancheira. O xerife diz que vai falar com a dona para que ela possa resolver a situação. Nesse momento, Stevens convida Jim para tomarem um café junto com sua família enquanto estão conversando. Sarah aparece servindo a comida, mas logo depois algo bizarro começa a acontecer em seu braço. Uma queimadura por dentro faz aparecer uma escrita dizendo que é para ela matar o garoto, ou seja, matar o Ethan. Mas era apenas alucinação dela. Ela começa a passar mal e desmaia. Seu corpo parece que está tendo uma convulsão. Enquanto isso, na colônia, Victor começa a cavar várias covas. Donna vê e corre em sua direção e pergunta por que ele está fazendo aquilo. Ele diz que agora só está tentando se precaver, prevendo que muitas mortes vão acontecer da mesma forma de quando ele era criança. Se você quer a continuação e saber o que vai acontecer com as pessoas da cidade, deixe no comentário e escreva: "Quero ver mais". Sendo assim, vou saber se você vai se interessar nos próximos capítulos. Esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.